Como avaliar o tempo de duração da fotossíntese de uma planta? E ainda comparar esse tempo entre duas plantas da mesma espécie. E no meio disso tudo, jogar a respiração celular delas. Você vai precisar disso, fazer isso, para poder responder essa questão que está aqui atrás de mim. Então vamos direto ao ponto, fazer essa questão e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Olha só, nessa questão a gente tinha uma tabela que diz exatamente qual é a hora do nascer do sol e a hora do pôr do sol na cidade de São Paulo. E ele diz os dias do ano para que você possa ter uma referência. Depois vinha uma breve contextualização onde ele falava que dois arbustos seriam comparados. Um no Macapá, na cidade do Macapá, e outro na cidade de São Paulo. E no final vinha a pergunta que era: em relação ao tempo de duração da fotossíntese e da respiração celular, marque a alternativa correta. Para que você possa descobrir qual é a alternativa correta, você vai precisar dominar sobre esse gráfico aqui, conhecer alguma coisa desse gráfico. Nesse gráfico, a gente tem a concentração de oxigênio no eixo do Y pela quantidade de luz no eixo do X. E esse gráfico está mostrando para a gente o seguinte: quanto mais a quantidade de luz aumenta, mais oxigênio aquela planta produz. Isso tem a ver com a fotossíntese que essa planta faz. Quanto mais luz a planta recebe, mais ela tem possibilidade de estimular elétrons e fazer fotossíntese através do processo que a clorofila trabalha. Desse jeito, ela vai produzindo mais e mais oxigênio. Pegou a ideia? Então, por isso que o oxigênio vai subindo. Agora, perceba o seguinte: quando a luz, quando é de noite, quando está zerado de luz, você vê que a concentração de oxigênio ela é negativa. Não entendi, Feitosa, não entendi. Me explica isso direito. Presta atenção. Você está vendo aqui, ó, essa parte do gráfico que eu estou achurando? Esse pedaço daqui, ou melhor, nesse momento que eu estou marcando ali, aquela planta ela está tendo uma produção de oxigênio negativa. Produção negativa significa consumo. Então, nesse momento, nós temos a planta produzindo zero ou nada de oxigênio e consumindo de fato esse oxigênio. É muito importante você saber que nesse ponto aqui, nesse momento aqui, nós temos essa característica, porque a respiração da planta, que nunca para, ela é maior do que a fotossíntese. Ok? Então, quando a respiração é maior que a fotossíntese, nós temos um valor negativo na produção ou na concentração de oxigênio. A partir de um determinado momento desse gráfico, você percebe que nós já temos um valor positivo de concentração de oxigênio. É porque nós chegamos num determinado ponto que a planta modificou essa realidade. Então, em toda essa região, olha só, que se encontra para cá, para a direita do nosso gráfico, beleza? Vou puxar aqui uma setinha. Nós temos o contrário desse valor aqui de baixo. Nesse ponto, a fotossíntese ela é maior que a respiração celular daquela planta. Então, essa diferença precisa ser analisada e tem que se tomar cuidado com isso. Então, a gente vai dizer que esse ponto aqui do meio, olha só, esse ponto aqui do meio é o ponto de inflexão, é o ponto em que aquela planta vinha fazendo respiração normal, só que a luz foi aumentando, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegou num determinado ponto de luz, aquela planta fez tanta fotossíntese que ela igualou a respiração. Então, se aqui para a esquerda de vocês, você tem respiração maior que fotossíntese e aqui maior fotossíntese do que respiração, nesse ponto que está ali no meio, nós temos exatamente a igualdade. A gente diz nesse ponto que nós temos o chamado de ponto, ok, de compensação fótica. Ponto de compensação fótica, ou seja, significa que naquele ponto nós temos uma igualdade da quantidade de respiração e fotossíntese que é feita. Só que tem um outro ponto importante e relevante. Aqui a gente tem um outro ponto que seria o ponto no qual não adianta mais, perceba você que eu estou puxando aqui para baixo, você aumentar a quantidade de luz para a sua direita, que aquela planta não está respondendo, produzindo mais oxigênio. Isso significa que naquele momento, naquele ponto ali, a planta está saturada. Ela não consegue mais, com o seu metabolismo, aumentar a produção de oxigênio, aumentar a taxa fotossintética dela. Então a gente vai chamar esse ponto de ponto de saturação luminosa. Tem que saber esses pontos e esses nomes, Feitosa? Tem que saber. Beleza? Então tá aqui, ó.
ponto de saturação luminosa daquela planta. Sabendo disso, olhando a tabela, sabendo que estamos falando de uma planta que está em São Paulo e de uma outra que está no Macapá, a melhor opção é aquela letra E, que dizia o seguinte: em 22 de dezembro, olha aqui, ó, 22 de dezembro, a duração da fotossíntese no arbusto em São Paulo será maior do que no arbusto em Macapá, mas a duração da respiração será igual em ambos. Vou explicar. A respiração, ela vai se manter igual tanto no Macapá quanto em São Paulo, porque a planta respira tanto de dia quanto de noite. Ela precisa manter o metabolismo dela funcionando. Agora, a taxa fotossintética em São Paulo, no dia 22 de dezembro, você está vendo ali, ela é muito alta. Por quê? Porque o Sol nasce 5h18 da manhã, beleza? Então tá aqui, ó, o Sol nasce 5h18 da manhã e se põe 18h51, ou seja, você tem aqui uma grande incidência de Sol, claro, a gente está no verão no hemisfério sul, beleza? 22 de dezembro. Enquanto no Macapá, como é uma cidade que se encontra na linha do Equador, os dias e as noites, elas têm mais ou menos a mesma quantidade de horas de sol, independente da estação do ano, é 12, mais ou menos assim, ou alguma coisa próxima disso. Então, dessa forma, por esse conceito geográfico, a resposta era a letra E. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Só peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, deixa o like no canal e se você quiser pegar esse simulado que eu estou resolvendo as questões, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição embaixo desse vídeo também. Não esqueça que no canal do Telegram você tem acesso a todos esses materiais e esses vídeos de forma inédita, primeiro que todo mundo, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima. Tchau!